que nós possamos, imbuídos nos raciocínios espíritas, elevar o nosso pensamento e percebemos a paz de Jesus que se faz hoje conosco. Havia uma casa espírita que sofreu uma cisão em face de que alguns trabalhadores daquela casa não concordavam com algumas decisões que estavam sendo tomadas. E metade do grupo tarefeiro resolveu, então, se desvencilhar desta casa para fundar outra. O presidente da casa ficou muito preocupado, porque a casa tinha diversas atividades. E ele imaginou que não seria possível dar conta de todas as tarefas. Que necessariamente, tendo somente a metade dos trabalhadores agora à sua disposição, seria impossível que todos os trabalhos fossem mantidos. E decidiu realizar uma reunião entre aqueles trabalhadores que se mantinham na casa, para então priorizar as tarefas que não poderiam ser interrompidas. No dia marcado para a reunião, como nós espíritas costumamos realizar, ele pediu para alguém que realizasse uma leitura preparatória do ambiente. E a pessoa designada abriu o capítulo 14 de João. Nesse capítulo, João nos faz um relato que começa no capítulo 13, sobre a última ceia que Jesus faz com seus apóstolos. E nessa ceia, ele então indica que um deles o trairia, ainda no capítulo 13. E quando perguntado quem seria, Jesus disse, aquele a quem alcançar o pão. Molhou o pão e alcançou a Judas, dizendo a ele que fosse fazer o que ele deveria. Então disse ele que, assim como ele tinha dito aos judeus, ele iria para um lugar onde seus apóstolos não poderiam estar com ele, ou não poderiam acompanhá-lo. Então assim inicia o capítulo 14, quando João diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. E se assim não fosse, ele já nos teria dito, para que nós então soubéssemos. Mas que ele iria na frente e prepararia o lugar para todos nós. Então, que os apóstolos revelam a sua dúvida, e particularmente Tomé lhe formula a pergunta, Senhor, para onde o Senhor está indo? E por que não podemos ir junto? Dado que antes Pedro disse que não, ele acompanharia Jesus onde Jesus fosse. Então, qual é o caminho que tu seguirá para que nós possamos acompanhá-lo posteriormente? E é então que Jesus diz a sua frase tão conhecida de nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E nessas palavras, Jesus expressa muitas verdades que precisam de uma significativa análise. Porque Jesus aqui está falando que ele é o caminho que nos levará ao Pai. Posteriormente, ele diz que ele é a verdade, porque ele vai dizer que quem conhece a ele, conhece ao Pai. Então, Jesus está revelando que a verdade é a verdade que está em Deus. E que essa verdade está representada por Jesus. Eu sou a vida que nós deveríamos viver para percorrer o caminho e chegar à verdade. E a verdade certamente é a verdade de Deus, é a verdade única, é a verdade absoluta, é a verdade das leis de Deus. Ainda nesse capítulo ele diz, mas não temas, se me amais, eu pedirei ao Pai, e ele então vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco. O mundo não o conhece, mas vós já o conheceis. E esse Consolador fará lembrar de todas as coisas que eu disse e ensinei, e vos ensinará muitas outras. O presidente da casa, então, após essa leitura, realizou uma breve prece e colocou aos presentes a necessidade de que se priorizasse as tarefas mais importantes que a casa não poderia deixar de realizar.
Eu gostaria de retomar a leitura que foi feita de João, no capítulo 14. Para que nós entendêssemos que no momento em que nós vivemos, onde tão poucas pessoas têm entendido Jesus como a verdade, onde tantos propõem verdades novas, verdades descabidas, verdades inventadas, verdades mal provadas, nós conseguimos perceber nas palavras de João a necessidade de nós entendermos que a nossa felicidade depende exatamente do cumprimento da lei de Deus. Depende de nós nos aproximarmos de Deus como Jesus propôs e exemplificou. E nesse sentido, nós não precisamos nem acreditar em Deus. Essa verdade é tão absoluta, é tão certa, que nós não precisamos nem acreditar em Deus para nos vermos imbuídos a cumprir aquilo que Jesus ensinou, o caminho que ele ensinou. Porque ele resumiu esse caminho numa proposta: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Para aquele que não crê em Deus, para aquele que não acredita no Cristo, e é preciso se dizer que nós vivemos hoje encarnados no planeta Terra 8 bilhões de habitantes, quando na verdade não passamos de 2,3 bilhões de cristãos. Então temos aí quase 6 bilhões de habitantes do planeta Terra que não acreditam nos ensinamentos de Jesus, no caminho que ele nos mostrou. E para esses eu diria que basta, para comprovarmos a verdade do Cristo, a verdade de Deus, nós entendermos o que nos é proposto na disciplina de física no primeiro ano do segundo grau, pelo menos aqui no Brasil. Quando nós estudamos no primeiro ano, antigo científico, que agora é segundo grau, quando nós estudamos a física, os conceitos que nos são propostos são os conceitos da mecânica. E lá, certamente, nós teremos que visitar as 3 leis descobertas por Isaac Newton. E aqui é importante que a gente diga descobertas, porque essas leis não foram inventadas por Isaac Newton. Aliás, a ciência não inventa leis, não inventa fenômenos. Ela aplica as leis que Deus já fez. Ela realiza em cima daquilo que já existia. A telefonia celular existe desde todos os tempos. O que os homens fizeram foi descobrir como aplicá-la num meio de comunicação que todos nós usamos. Então, Isaac Newton revelou aquilo que era desconhecido, uma lei de Deus. E quando ele propôs a sua terceira lei, lembrando que a primeira lei é da inércia, a segunda lei fala exatamente da força e a sua relação com a matéria e a aceleração. Mas quando ele propõe a terceira lei, que é a lei de ação e reação, ele diz que para toda ação vai existir uma reação na mesma intensidade, na mesma direção, mas no sentido contrário. O que Isaac Newton está dizendo é o seguinte: se nós desejarmos mal a alguém, nós estamos mentalmente provocando uma ação. E o que ele está nos dizendo é que essa ação que nós fazemos em direção de uma determinada pessoa, aqui vou usar, por exemplo, João, ele está dizendo que essa força, essa ação que nós realizamos, virá depois numa reação. E essa reação será da mesma intensidade. Quanto mais nós mandarmos sentimentos negativos nessa ação, na mesma proporção receberemos esse sentimento negativo. Ela irá na mesma direção, ou seja, de mim para o João, de João para mim, a mesma direção, mas no sentido inverso. Eu mandei para o João e João vai devolver para mim. O João, não necessariamente, mas ela virá, por força dessa lei, de volta para mim. A mesma coisa acontece quando eu faço bem para alguém. Quando eu realizo no bem e emprego uma determinada força nessa ação, a reação virá no sentido oposto e na mesma intensidade me recompensar a boa ação.
Por isso que Jesus, conhecendo as leis de Deus, nos propôs que nós fizéssemos aos outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito, porque ele sabia que aquilo que nós fizéssemos retornaria para nós. E isso é a lei de Deus. Então, nesse capítulo, Jesus, quando fala que nós precisamos, conhecendo ele, nós conseguimos conhecer a Deus, ele está dizendo, me conhecendo, você conhecerá as leis de Deus. E esse tema foi abordado pelo Consolador prometido que ele propôs no mesmo capítulo de João, que é o Espiritismo. Quando o Espiritismo nos propõe na questão 614 a pergunta sobre o que é a lei de Deus. E os Espíritos respondem, a lei de Deus é a lei natural. A lei de Deus é a lei da natureza. A lei de ação e reação é uma lei de Deus. E na questão 615, é perguntado se essa lei de Deus muda, essa lei imutável. E eles respondem que essa lei é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, até aqui nós já temos algum material para nós dizermos o seguinte, eu posso ser cristão, eu posso não ser cristão, mas, de fato, as leis de Deus não mudarão porque eu não gosto delas, porque eu não acredito nelas, ou porque eu não acredito em Jesus. Elas estarão nos infligindo diariamente, como a gravidade, como a força nuclear, como o magnetismo, como as leis solidárias do universo, como se dá os movimentos dos astros. Queiramos ou não, Jesus continuará mostrando a verdade de Deus, tanto quanto, após 24 horas, vai raiar um novo dia. Tanto quanto, após um ciclo anual, a Terra completará a sua volta em torno do Sol. Tanto quanto, a cada 42 anos, o Sistema Solar fará sua rotação sobre o eixo do Centro Galáctico. E queiramos ou não, nós estamos fadados a nos harmonizarmos com a lei de Deus. Por quê? Porque quando nós não estamos de acordo com a lei de Deus, nós encontramos a infelicidade. A felicidade nós encontramos quando nós cumprimos a lei de Deus. Isso foi revelado pelo Cristo. E isso é revelado pelo Espiritismo, que nos afirma a mesma condição. E como Deus nos deu uma condenação eterna, nós vamos ter que nos adaptar a ela. E qual é a condenação eterna que o Espiritismo vem afirmar que Deus nos deu? Deus nos condenou a sermos felizes. Nós não podemos fugir disso. Ah, mas eu não vou me preocupar com isso. Eu não vou construir a minha felicidade. Humberto de Campos nos revela, quando conta a primeira entrevista que Jesus teve, quando iniciou a sua tarefa de evangelização, quando ele, em frente ao templo, encontra o juiz que mais tarde o julgaria, eles têm um diálogo, e o juiz pensa, que pensas? Seja tu o reino de Deus? Jesus diz para o juiz que ele veio ao mundo para fundar sobre a terra o reino de Deus. E Jesus diz que o reino de Deus é uma construção divina no coração dos homens. Então você pode não estar preocupado com isso. Você pode não estar construindo o seu reino de Deus dentro de Deus. Não tem problema. Dentro do seu coração, não tem problema. Deus está. Deus está cuidando disso. Deus está cuidando para que você um dia se torne de fato um espírito feliz. E nesse sentido, o Espiritismo não traz moral nova. Não há uma moral do Espiritismo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós falamos no capítulo 17, que trata sede perfeitos, os Espíritos nos explicam, o Espiritismo não traz uma moral nova. O Espiritismo nos ajuda a tomar conhecimento e entender os ensinamentos de Jesus e a sua prática. Não há uma moral espírita, há uma moral cristã. Que o Espiritismo vem
esmiuçar, explicar aquilo que Jesus não pôde nos explicar. E dentro dessa moral, os Espíritos nos colocam 2 mandamentos, assim como Jesus fez, 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. O Espiritismo transforma os 2 primeiros num só e coloca um terceiro. Então diz o Espiritismo, também está lá no capítulo 6 do Cristo Consolador, uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, para nós entendermos, é aquele Espírito que Jesus já disse, eu vos mandarei um outro Consolador, vírgula, o Espírito de Verdade que ficará convosco. E esse Espírito de Verdade que assina essa comunicação foi aquele que se manifestou para Kardec já ao início do trabalho, quando as pessoas começaram a imaginar ou a comentar que ele teria uma missão, que haveria um espírito que o acompanharia nessa missão, esse espírito se apresenta. Após ele perguntar para Zéferos, seria Zéferos, esse mentor, e o Zéferos, não, eu não sou. Eu só sou um amigo que estou iniciando a tarefa. Ele pergunta, então quem é? Você pergunta para ele está presente. Kardec pergunta, como eu devo te chamar? Verdade. Por isso o Espírito de Verdade. E depois ele vai assinar o Espírito de Verdade para não deixar dúvida. E ele diz, a cada 15 minutos por mês eu estarei à sua disposição. Dando ciência a Kardec, o trabalho era de Kardec, não era dele. Porque os Espíritos não fazem o nosso trabalho. Quem tem que fazer o nosso trabalho é Deus. Mesmo que seja Deus nos empurrando. Quem tem que fazer o nosso trabalho é nós, mesmo que Deus esteja nos empurrando. Mesmo que Deus esteja dando aquele empurrãozinho quando a gente não quer sair do lugar. Ou quando a gente está indo para o lado errado. Então o Espírito de Verdade, ele nos dá um mandamento com alguma coisinha a mais. Ele diz, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos o segundo. No amai-vos, ele está colocando tanto o amar a Deus, que amar a Deus é amar a toda a criação de Deus, como ele está colocando o nosso próximo, que é a criação de Deus. Então, amai-vos, eis o primeiro mandamento, já foi dado. Jesus já trouxe, instruí-vos o segundo. E por que agora nós temos necessidade de nos instruir? Porque os tempos nos permitem. Nós também estávamos ligados à Terra, ou talvez alguns a outro planeta, ao tempo de Jesus. A nossa condição intelectual ainda era bastante insignificante para aprendermos novos conhecimentos. O que o Consolador Prometido vem nos dizer agora? Não, agora você já tem condição intelectual e você precisa se instruir. Você precisa aumentar o seu conhecimento. E não por outro motivo, quando nós lemos lá no capítulo 14, que é Honrar Pai e Mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem uma mensagem de Santo Agostinho, em que ele está falando da ingratidão dos filhos e os laços de família, ele nos alerta a nós, espíritas, quando ele diz, espíritas, entendei o grande papel da humanidade. Isso nos interessa. O grande papel da humanidade. O corpo que produzis vem do espaço para progredir. Incumbi-vos da tarefa que fazem o máximo para aproximar esse Espírito de Deus. Aproximar de Deus. Veja o Jesus disse, se me conheceis, conheceis ao Pai. É a necessidade de nós conhecermos Deus, de nós conhecermos a verdade, de nós pararmos de nos enganar com as nossas fantasias, de nós nos desenvolvermos ao ponto de entendermos que isso é fato, isso é lei, e isso não muda. É disso que Santo Agostinho está nos alertando, como fez Jesus. Guardai os meus mandamentos. Não era para guardar num papelzinho escrito no bolso, era para guardar na prática. Era para nós guardar nas nossas ações. Porque quando nós não tínhamos ainda a possibilidade de entender o porquê, Jesus deu um exemplo. Você não vai entender porquê, mas guardar meu mandamento.
Eu sou a vida que você deve viver. Eu sou o caminho que você deve percorrer. Mas agora chegou o tempo que a gente pode entender por quê. Como chegou o tempo de Isaac Newton descobrir a lei de ação e reação. Para que então nós fôssemos convencidos da necessidade de trilhar esse caminho. Então nós começamos a caminhar no sentido de nos carregar do conhecimento necessário para nós entender o que vem pela frente. Como que a gente se aproxima de Deus? Sendo que aproximar de Deus, nós estamos falando de cumprir a sua lei. De ajudar a que nós mais cedo nos tornemos felizes. E por fim, para nós fecharmos essa parte, eu citaria Mateus, no capítulo 5, quando ele começa a descrever aquele sermão que Jesus fez ao pé do monte. Ele descreverá no capítulo 5, 6 e 7, começando pelas 8 bem-aventuranças que Jesus vai nos narrar. Bem-aventuranças, felicidades. Ele vai dizer, feliz é, e aí ele vai dizer as 8 formas de nós nos tornarmos felizes. Humildes, misericordiosos, pacíficos, e assim sucessivamente. Mas quando ele termina as bem-aventuranças, lá no versículo 14 desse capítulo, Jesus nos disse, vós sois a luz do mundo. Vós quem? Aqueles a quem ele falava. Aqueles que aceitavam o seu ensinamento. Aqueles que são seus discípulos. Nós chamamos de Jesus de nosso mestre. Nós somos seus discípulos. Ele está falando conosco. Ele está dizendo, brilha a vossa luz. Porque não se pode colocar uma cidade edificada sobre um monte. Escondida atrás de um monte. Imagina uma cidade e nós tentarmos esconder ela atrás de um monte. Não tem como. Bem como não se acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire. Vamos entender. Candeia, gente, não tinha luz elétrica. Nem lâmpada elétrica. Tinha o tal do lampião, que aqui nós entendemos melhor. Que era, vamos chamar de lâmpada, sabendo que não é elétrica, onde num vasinho, eles colocavam óleo e tocavam fogo. Isso chamava candeia. Essa candeia iluminava através da combustão daquele óleo. Mas eles também tinham o alqueire. E era vamos dizer, um balde, aproximadamente com 35 litros, que servia para guardar esse azeite quando ele não estava sendo usado. Os judeus, quando eles apagavam a candeia, eles colocavam debaixo desse balde. Talvez exatamente para que, sem oxigênio, ele realmente apagasse. Então, o que Jesus está dizendo, ninguém acende uma candeia, um candeeiro, e coloca debaixo de um balde. Porque ali não tem função. Mas coloca assim, diz Jesus, sobre o velador. O velador é, se nós imaginarmos uma vela, daquelas velas que são colocadas num pedestal, onde ela queima mais em cima, né? O velador é aquilo. Ela é colocada mais alto, diz Jesus, para que ilumine todos que estão na casa. Então Jesus não só está nos convidando a percorrer o caminho, mas está nos convidando a nós acendermos a nossa luz, nós brilharmos a nossa luz. Nós pegarmos essa luz, que é representada pelo candeeiro, e colocar ela sobre o velador, para que os 6 bilhões de pessoas que ainda não conheçam Cristo, possam vir a conhecer Cristo. Mas ele diz uma coisa importante. Ele diz, para que as pessoas conheçam vossas boas obras. Jesus apostava muito em nós, e aposta muito em nós. E ele sabe que o que realmente faz com que as pessoas sigam esse caminho que a gente já tomou é o exemplo. Então ele faz uma condição, ele diz, brilha a vossa luz, para que as pessoas vejam as suas boas obras. Aqui ele está dizendo o seguinte, bom, para que as pessoas sigam o mesmo caminho, elas têm que ver o Ayrton
modificado, tem que dizer, meu Deus, que milagre foi esse? Não valia nada. Meu Deus, que pessoa difícil. E agora se modificou dessa forma. É um milagre. O que será que ele fez para alcançar esse milagre? E as pessoas vão descobrir. Começou a seguir Cristo. Por isso que ele diz que é importante as pessoas verem nossas boas obras. E ele já está dizendo que nós temos luz. Já está nos colocando na posição de otimista. Tenho fé em vocês. Vocês já têm luz para brilhar. E depois ele está dizendo que nós temos que mostrar as nossas boas obras. Da mesma forma, quando a pessoa aparece na casa espírita, todo bonito, né? Cabelo mudou, né? Ficou mais magro, né? O rosto tomou outro semblante, o que as pessoas fazem? O que tu fez para ficar tão bonito assim? Aí você diz, eu fui numa pessoa ali que tem um instituto ali na esquina, na outra semana está todo mundo ali. Porque as pessoas seguem os caminhos que têm resultados, que têm obras. E por isso mesmo Jesus nos recomendou que a gente desse o bom exemplo. O Espiritismo vai falar muito sobre esse caminho que nós temos a percorrer. E aí algumas coisas eu queria citar aqui. Na questão 115, por exemplo, é perguntado, e os Espíritos nos respondem, sobre a nossa criação. E eles dizem, todos os Espíritos são criados simples e ignorantes. Todos nós somos assim criados. Mas Deus deu a cada um a missão para que nós nos aperfeiçoássemos. E nos aperfeiçoando, pudéssemos alcançar a felicidade. Está escrito na questão 115. Porque nós somos infelizes cada vez que nos afastamos da lei de Deus. Então vejam bem, lá no início, quando nós somos criados, nós éramos simples ignorantes. Ignorante, gente, é quem não sabe nada. Nós não sabíamos nada. Vocês querem imaginar próximo do que seria? É só você assistir um documentário sobre como é que nós éramos na Idade da Caverna. Quando a gente não conhecia nem o fogo. Ignorante. Se nós compararmos esse homem com o homem que nós somos hoje, há muitos caminhos já trilhados. Há muita coisa que já avançou. Hoje, não só nós sabemos usar o fogo, como sabemos usar o celular. Então, já avançamos. O computador, o notebook. Já avançamos bastante. E nós éramos simples, porque nós nos caracterizávamos pela sobrevivência. Nós tínhamos o sentimento do medo e o instinto de sobrevivência. Simples. Hoje nós somos extremamente complexos. Se nós pegarmos a pirâmide de Maslow e as nossas necessidades, nós vamos ver quanto nós nos tornamos complexos. Porque hoje temos necessidade até do que não precisamos. Os nossos relacionamentos são complexos. A nossa forma de pensar tem uma grande complexidade. Para o bem e para o mal. Nós nos tornamos mais complexos como criatura. Isso demanda mais esforço. Isso demanda mais resultado. Mas o ponto de partida foi o mesmo para todo mundo. E cada um de nós vem recebendo missões de Deus. Tarefas. Para nós não endeusarmos a ideia de missão como se nós fôssemos espíritos missionários. Tarefas. Obstáculos, no nosso caso. Para quê? Para diante desses obstáculos, nós irmos nos aperfeiçoando. Por quê? Nós estamos condenados a sermos perfeitos. Então, nós precisamos nos aproximar daquilo que Deus planejou para nós. E nós vamos, então, nos tornando pessoas mais complexas, mais cheias de necessidades, e nos tornando pessoas mais sábias. Ainda não estamos na condição de sábios, mas no limite nós nos tornaríamos sábios. Na questão 192 e 365, os Espíritos nos dizem quais os dois aspectos que nós temos que nos aperfeiçoar. Então, na questão 192 é perguntado se nessa encarnação a gente poderia já se tornar um espírito puro. Né? A gente já sabe que não. Né? Os Espíritos dizem não. Porque mesmo que a gente nos adiantasse ao ponto de nós entendermos a perfeição do ponto de vista que a gente avalia que seja hoje ser perfeito, faltaria muito nós avançarmos em ciência e em moral. Então, em intelectualidade
imoralidade. E na questão 365, quando é perguntado sobre espíritos que são extremamente inteligentes, mas tomados pelos vícios, coisa bem comum nos dias de hoje, pessoas extremamente inteligentes, mas cheias de egoísmo, de orgulhos, de vaidade. Os espíritos nos esclarecem que isso acontece assim, porque durante um período da nossa vida, nós avançamos intelectualmente. E durante um período da nossa vida, não da nossa vida material, tá, gente? Da nossa vida como espírito. Então, durante um período, nós avançamos na moral. Nós passamos a agir de uma forma mais moralizada. E foi por conta disso que na questão 780 foi abordado exatamente isso. Tá, mas quem vem primeiro? Primeiro me aperfeiçoou na moral, primeiro me aperfeiçoou no intelectual. E os espíritos não respondem na 780 que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Por isso que os espíritos nos disseram no espiritismo, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Foi uma questão que sempre me deixou assim pensativo. Por que os espíritos não escreveram? Amai-vos, o primeiro mandamento, e educai-vos, esse segundo. É que o educai-vos está guardado para depois. Nós ainda estamos no instruí-vos. Né? Nós precisamos primeiro do conhecimento. E aí os espíritos perguntam, mas como é que pode o desenvolvimento intelectual puxar o desenvolvimento moral? Por que isso acontece dessa forma? E aí os espíritos respondem, porque nós começamos a compreender o que é bom e o que é mal. Quanta gente hoje se afunda moralmente acreditando que está fazendo bem? Quantas vezes, vamos pensar as pessoas de fora, vamos pensar nós mesmos. Quantas vezes a gente faz coisas pensando que está fazendo bem para alguém e não está fazendo bem? A gente acha que está fazendo bem, mas não está fazendo bem. Então, primeiro a gente precisa distinguir o que é bem e o que é mal, coisa que está muito confusa hoje na minha visão. Aí nós vamos entendendo o que é bem e mal, nós vamos ter mais possibilidade de exercitar o nosso livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio não é dado todo como a gente imagina, assim, na primeira encarnação, Deus diz, pode fazer o que você quiser. Não. O livre-arbítrio é uma coisa que ele vai se tornando uma possibilidade maior quanto mais nós evoluímos em inteligência. Compreendemos o que é bem e o que é mal. Está nessa questão do livro dos espíritos. Então, quando nós entendemos o que é bem e o que é mal, nós começamos a aumentar a nossa responsabilidade. Você sabe que você está fazendo uma coisa que não deveria. Ou que você está fazendo uma coisa que é bom você fazer. Então, em virtude disso, quando a gente apreende, quando a gente, na verdade, apreende o conhecimento, no sentido de reter o conhecimento, a gente realmente alcança a aprendizagem, que os pedagogos dizem que aprender é mudar o comportamento. Algumas pessoas dizem, eu aprendi tudo sobre o espiritismo. Não, você aprendeu, você reteve. Você sabe citar o espiritismo de cor e salteado. Mas você ainda não aprendeu a viver de acordo com o espiritismo. Você não mudou ainda o teu comportamento. Continua sendo exatamente o mesmo. Então vejam que há 2 passinhos para que nós possamos dar. E a coisa fica mais lúcida, ou pelo menos eu gosto muito dessa pergunta, que é a 791 do Livro dos Espíritos. Quando é perguntado quando é que o mal vai desaparecer. E aí os Espíritos respondem, o mal vai desaparecer quando nós desenvolvermos tanto a moral, quanto nós já desenvolvemos a inteligência. Alguém tem dúvida que a gente está num padrão de aperfeiçoamento intelectual maravilhoso? Tá, nem todo mundo, né? Tem gente que prefere ainda não se instruir, não procurar a verdade. Tem gente que gosta de se iludir na ignorância, de permanecer na ignorância. Mas as possibilidades de se instruir hoje são incríveis. Você abre a internet, você tem acesso a um banco de dados com, por exemplo, todas as teses de doutorado que estão publicadas nas grandes universidades. Você não precisa pagar, você não precisa ir até a biblioteca. Você tem acesso a, por exemplo, uma tese recém-doutorado em Harvard na internet. Você baixa e estuda. Ah,
mas eu não sei inglês. Tem um monte de gente traduzindo. Hoje tem aplicativos que fazem tradução simultânea. Ou você pode pegar uma exposição, uma palestra sobre aquele assunto de um especialista. Nós aqui, muitas vezes, optamos por aquele consumo de informação rápida, que não tem valor nenhum, exceto nos tornar deprimidos e ansiosos, né? Por uma boa informação, por uma informação que nos aproxime do conhecimento da verdade. E nessa questão 791, então, diz isso, que nós nos tornaremos, ou deixaremos que desapareça o mal quando o nosso moral chegar nesse mesmo patamar. E aí eles dizem uma frase muito interessante, eles dizem assim, o fruto não pode vir antes da flor. Isso é uma lei também de Deus, não? Toda árvore que a gente pegar, ela primeiro dá a flor, depois o fruto. Aqui eles estão fazendo um comparativo. A flor é o desenvolvimento intelectual. Tem que vir primeiro. E o fruto, obviamente, são as obras, né? O fruto é o que a gente faz de bom. O fruto é a moral, é a prática, é a realização moral que nós temos que fazer. Então, eles nos dão essa dimensão de que primeiro o desenvolvimento intelectual, a flor, depois o desenvolvimento moral, o fruto. Isso também, de uma certa forma, nos consola, né? Porque a gente já sabe o que tem pela frente. Tem tanta gente preocupada com o que vem pela frente, o que vem pela frente agora são os frutos. Porque nós já chegamos num patamar que de flor esse mundo está cheio. No sentido de desenvolvimento intelectual. É interessante porque a educação, que é uma disciplina científica, vai dizer coisas muito semelhantes. Então, quando nós vamos no dicionário entender o que é instruir, que está lá registrado como segundo mandamento para nós, nós vamos entender que instruir é empilhar para dentro. Empilhar para dentro. É alguma coisa que está fora e a gente joga e empilha lá dentro. Conhecimento, as ideias que estão nos livros, as ideias que são disseminadas, nós estamos falando aqui de boas ideias, né? As boas lições, as verdadeiras, não as falsas. Já educar, que é o passo seguinte, que é realmente a moralidade, né? É conduzir tudo que está dentro para fora. É o segundo passo. Como é que você vai conduzir para fora se você não botou nada dentro? É impossível. Não tem como se fazer isso. E nesse sentido, esse pensamento ele vem evoluindo. Por exemplo, se nós pegarmos Pestalozzi, que era diretor da escola de Verdun, onde Kardec estudou, aproximadamente por 8 anos, 9 anos, né? Instituto na Suíça, que era o ensino de maior excelência que existia no mundo à época da infância de Kardec, ele já vai falar de uma educação integral, ou seja, a instrução não é integral, a instrução só trabalha com conhecimento, só trabalha com intelecto. Mas quando ele fala de educação, ele vai dizer, não, a educação é um processo integral. E nesse sentido ele diz, é um desenvolvimento intelectual, moral e físico. Físico? Sim, que nós também temos que cuidar da ferramenta, né? Nós também temos que cuidar dessa ferramenta para que ela dure o tempo necessário para que nós realizemos aquilo que está planejado. Spencer, que foi um filósofo inglês que é muito distinguido na área da educação, viveu no século XIX, ele vai dizer que a educação é aquela que forma o caráter. Novamente, voltando para a questão daquilo que eu faço, daquilo que eu realizo. E ele vai concordar com essa tríplice dimensão intelectual, moral e física. Ron Miller, do século XX já, americano, um dos grandes e importantes nomes na área de educação, ele já vai aumentar esses 3 aspectos para vários outros, como o emocional, o espiritual, todos precisam ser educados, o criativo, o estético, o ético. Então ele vai falar, na verdade, de uma educação holística, olhar o ser humano como um todo e desenvolver todas essas dimensões. O professor Rivail era nosso Kardec antes de conhecer o Espiritismo. Ele era um educador, trabalhou com isso a sua vida inteira. Ele também, já ao seu tempo, antes de conhecer o Espiritismo, ele também já falava que educação é a arte de formar o caráter do homem.
desenvolver o germe das virtudes e fazer com que o homem deixe os seus vícios. Então, ele já tinha essa visão. Visão que também estará na obra espírita. Quando nós vamos na questão 685A do Livro dos Espíritos, lá está escrito que a educação que mudará a humanidade é a educação moral, aquela que é a arte de formar o caráter do homem. E Kardec faz um importante raciocínio em Obras Póstumas, lá sob o título Credo Espírita. Ele vai dizer o seguinte lá, ele vai dizer: o princípio do melhoramento da humanidade está na natureza das crenças. O que ele está dizendo? Dependendo do que nós acreditamos, o mundo vai melhorar ou vai piorar. E crença se forma com conhecimento. Se você conhece, ou você admite tal coisa como verdade, você pode levar o mundo para um lugar pior. Se você acredita, por exemplo, que a violência é a solução dos problemas sociais, que a revolução é a solução para os problemas sociais, você não vai conduzir o mundo para um lugar muito bom. Então, quer dizer, primeiro tem que mudar a crença, para depois, então, conseguir ir mudando a humanidade. E ele vai dizer que essas ideias, elas têm que ser inculcadas no ser humano desde a infância. Porque essa educação é que vai transformar a humanidade. Olha essa observação que interessante, que é uma observação que concorde com o que Leon Denis, que era bem mais jovem que Kardec, mas foram contemporâneos durante a encarnação dos dois, escreverá um livro que é Depois da Morte. Então, nesse livro, Leon Denis vai dizer que a educação tem que ser realizada desde a infância. Isto é de importância capital. Os Espíritos nos dizem a mesma coisa na questão 383 do Livro dos Espíritos. Quando é perguntado para os Espíritos qual a utilidade de nós passarmos pelo estado de infância. Olha que pergunta importante, porque Deus determinou que a nossa encarnação deveria começar pela infância. Muitos de nós devem ter pensado, não, é porque para que pudesse ser possível o parto, nós tínhamos que nascer pequenininhos. Tudo bem, do ponto de vista material, sim, mas e do ponto de vista espiritual? Por que a gente volta a ser criança? Por que a gente esquece todo o passado? Por que a gente esquece todos os aprendizados? Recuperaremos lá na adolescência. Quando a mãe diz, meu Deus, quem é esse menino que eu não conhecia agora com 15 anos? Você revelou outra pessoa? Revelou que ele era nas outras encarnações. Até ali, quando nós reencarnamos, eu gosto desse raciocínio, nós sabemos que nós temos o consciente e o inconsciente. Quem lembra, por exemplo, que hábitos tinha quando tinha 1 ano? Não se lembra, mas está no inconsciente. Está registradinho lá. Inclusive, tem gente que apresenta comportamentos que revelam doenças por coisas que estão registradas na sua mente, que ele não lembra, mas está no inconsciente. Quando o pessoal começa a preparar essa encarnação, e é um preparo, há todo um trabalho para que isso dê certo, quando o nosso vínculo do corpo com o perispírito, que é um cordãozinho, né, energético, começa a se apertar, ou seja, quando começa o corpo físico a atrair o espírito para a vida material, concomitante a isso, começa o esquecimento passado. A tal ponto que quando a gente reencarna, não lembra de mais nada. Tem exceções, a gente sabe que tem exceções. Não vou entrar nas exceções, eu quero hoje explorar o que acontece com a maioria de nós. E a gente se vê ali, não sabe mais caminhar, não sabe mais comer, não sabe mais se limpar. A gente está ali, indefeso. Hã? Mas por que Deus resolveu que esse era um bom modelo? Por que Deus achou que isso era importante? Está lá na questão 383. Qual, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos nos respondem uma resposta que é bem complexa. A gente tem que ir examinando os pedaços para entender. Então ele diz, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. Então ele já está afirmando que a gente só encarna para nos aperfeiçoar. Eu gosto de fazer o adendo, nos aproximar de Deus. Nos aproximar do caminho que Jesus nos traçou.
nos aproximar da harmonia com a lei de Deus. Isso já está escrito na questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Aperfeiçoamento. Na 167. Qual o objetivo da reencarnação? Melhoramento da humanidade. Nós já sabia disso. Nós já estamos na 383 agora. Já lemos as anteriores. Então, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar no adiantamento, no que deve contribuir os incumbidos de educar. Então, vejam o que os espíritos estão nos dizendo. Olha, quando a gente está para reencarnar, e pegam todas as memórias que a gente tem, bota num saquinho hermético e a gente não lembra mais dela. Nem inconscientemente. Regra geral, tá, gente? Nós nos tornamos, ou nós damos entrada ao período em que nós estamos mais acessíveis ao novo aprendizado. Por quê? Porque a gente não tem um aprendizado anterior. Imagina se a gente mantivesse os atos e os vícios. Para uma criança, você diz, não faça assim, o certo é assim. A criança entende. Para um velho, você diz, não faça assim, o certo é assim. Ele vai dizer, eu sempre fiz assim. Não vai que eu vou mudar agora. É nós, antes de reencarnar. Não vai que eu vou mudar, estou acostumado a fazer. E a gente não encontra nenhuma justificativa porque aquilo não faz mal. Não tem problema nenhum daquele vício que a gente vem arrastando nas últimas 25 encarnações. Então, Deus quer dar uma oportunidade da gente experimentar algo novo. E vejam, tem uma coisa muito importante que aqui a gente tem que entender, até especialmente quem quer fazer terapia de vidas passadas. Os nossos erros, segundo Newton, eles trazem uma reação. E se nós lembrássemos de todas as reações que já tiveram com as nossas ações, nós não teríamos capacidade emocional de suportar. Quantas vezes a gente, diante de uma coisa muito difícil que a gente está vivendo, a gente diz, eu queria esquecer tudo. A gente não tem condição emocional de conviver com a reação da ação que a gente fez. Que bom se não tivesse acontecido. Que bom se amanhã acordasse e não fosse verdade. Tudo isso não aconteceu. Nós estamos provando que Deus é muito sábio e misericordioso quando nos concede a reencarnação pelo estado da infância. E nesse ambiente, que a questão vai nos dizer que os incumbidos de educá-lo devem aproveitar, é que a criança vai aprender outra forma. Ou deveria aprender outra forma de viver. Que esta outra forma é o instruir-vos e também o educar. É o aperfeiçoamento intelectual e moral. À luz de que verdade? Da verdade de Jesus. Jesus deu origem a quê? Ao Evangelho. O Evangelho é a boa nova. A boa nova é que Jesus, que estava prometido nas Escrituras, veio. É a boa nova, é o Evangelho. Então, nós chamamos essa educação de evangelização. É uma educação sobre a base dos ensinamentos de Jesus Cristo, contidos no Evangelho. E é isso que a criança, que somos todos nós, nas nossas encarnações, deveria ser submetido. A gente não dá valor para aquilo que a gente não conhece. A gente faz uma viagem que nunca fez, uma coisa que a gente nunca experimentou, e diz, meu Deus, como é que eu não tinha feito isso antes? É isso que serve a infância. Para a gente fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito antes. Sobre um alicerce de proteção e de muito pouco egoísmo. Porque os pais, quando vê aquele bichinho indefeso, coitadinho, sem proteção nenhuma, a gente abre mão de todo o egoísmo e só se dedica para ele. Só ama. E ele, então, por alguns anos, vai experimentar o que é viver só com amor. Porque a criança, até os 3 anos, só reconhece o pai e a mãe. É o único mundo real dele. E a partir dali, ele vai começar a criar uma socialização que vai ser demorada. Então, ele tem a oportunidade de viver alguns anos sob a proteção do amor, sem gente egoísta em volta. O livro dos Espíritos dirá, o que torna o homem egoísta? O que torna o homem egoísta? O egoísmo dos outros. Vendo que os outros só cuidam de si, ele também só cuida dele.
Então é a grande oportunidade de nós experimentarmos a vida sem o egoísmo dos outros. À luz de um ensinamento que é o caminho que Jesus nos ensinou. Quando nós chegamos aos 15 anos e retomamos, abre o saquinho hermético. Não conscientemente, inconscientemente, mas vem todas as tendências anteriores. Todos os vícios anteriores batem à nossa porta. Porque é justo, é a nossa herança. A gente não quer receber herança financeira, tem que receber herança moral também. A gente tem que lidar com ela. Então, inconscientemente, ela vem. Aí a gente tem a oportunidade de escolher. Opa, mas está tão bom até agora, eu quero que continue assim. Não quero mais meus vícios. Não quero mais as coisas erradas que eu fazia. E para isso acontecer, Jesus disse que a gente tem que mostrar as nossas obras. Que é isso que vai convencer os outros. Ou seja, para eu evangelizar, eu preciso antes me evangelizar. Quem já pegou um avião aqui, sabe quando a gente entra no voo, alguém lá pega o microfone lá e diz, ó, em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro a máscara em você. Depois ajude as crianças ou as pessoas com dificuldade. Não dá para a gente brilhar nossa luz se a gente não tem luz. Não dá para a gente ensinar para todo mundo o que Jesus ensinou se a gente não aplica isso na nossa vida. A melhor forma de evangelizar é o exemplo. Emmanuel dirá, no livro Palavras da Vida Eterna, a seguinte frase: em toda tarefa de educação, explicar é exemplificar. Não por outro motivo, Emmanuel esteve à frente de uma grande obra de educação no nosso país, com Chico Xavier. Explicar é exemplificar. Uma mãe levou seu filho até Mahatma Gandhi. Chegando lá, esperando uma fila imensa, quando ela pôde conversar com ele, disse, Mahat, eu trouxe aqui meu filho para que você diga para ele não comer mais açúcar. Gandhi olhou para ela, olhou para o menino e disse, venha daqui a 2 semanas. A mãe esperou por 2 semanas, depois, transcorrido o prazo, foi ela novamente para a fila, esperou. Quando ela chegou na frente do Mahat, Mahat, eu estive aqui há 2 semanas, eu quero que você diga para o meu filho não comer açúcar, e você pediu para vir de novo daqui a 2 semanas. Ele olhou para o menino e disse, não coma açúcar. A mãe disse, só isso? Mas você não poderia ter feito isso há 2 semanas atrás, ter dito isso para o menino? Gandhi respondeu, há 2 semanas atrás, eu comi açúcar. Então, gente, não adianta nós doutrinarmos. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse que nós seríamos conhecidos por isso. Vós sereis conhecidos por muito se amarem. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que assim seja.